Olá pessoal, eu sou Maurício Maciel, estamos novamente aqui para mais um papo de governança. Hoje eu estou com o Fernando Moreira. O Fernando ele tem uma longa vivência aí como executivo de empresas e hoje ele é conselheiro, é mentor, investidor anjo e trabalha com bastante especialidade, e bastante expertise levando inteligência artificial para a governança das empresas. É isso, Fernando? Bom, Maurício, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de participar desse papo com governança. Sim, eu, na realidade, tenho uma experiência assim corporativa em vários mercados, do Brasil e fora do Brasil, e desde 2022 eu comecei a usar inteligência artificial no mundo da gestão, e em especial em governança corporativa, governança de empresas familiares e startups, principalmente. Excelente. Bom, eu que agradeço a tua participação aqui. E vamos lá, vamos bater um papo então de governança. E me conta um pouquinho como é que funciona, como que as empresas podem levar a IA para a governança das suas empresas, para a sua governança corporativa. Bom, primeiramente você tem que imaginar o que significa governança. Governança significa, na realidade, você organizar os processos de gestão, pensamento estratégico de uma organização. Significa também organizar a gestão de todas as áreas de uma organização. E a inteligência artificial te ajuda a exponencializar este processo. Porque, por exemplo, se você imaginar que você tem que tomar uma decisão de aquisição de uma empresa numa reunião de conselho, o quanto tempo você levaria para descobrir quais são as empresas que de repente você poderia buscar no mercado? Normalmente você vai fazer uma pesquisa, você vai contratar uma empresa para fazer essa pesquisa. Só que você pode chegar através de um simples prompt, usando uma ferramenta de IA, fazer uma pesquisa inicial e com um critério, assim, elaborar quais seriam aquelas empresas candidatas a esta aquisição. E a partir daí, então, começar uma conversa com os executivos dessa empresa. Isso é só um exemplo. Algo que demoraria semanas ou meses, pode demorar dias ou horas. O mesmo vale para uma decisão estratégica. Por exemplo, posso te contar uma história de uma empresa onde eu sou conselheiro, onde nós tivemos uma reunião de conselho há 2 semanas atrás, onde nós identificamos um problema sério de geração de receita causado por uma ineficiência na gestão de produtos, onde a gente precisava então recalibrar os processos. A gente pegou, utilizando IA, fomos capazes de fazer numa única reunião todo o diagnóstico da situação, entender como os nossos produtos se comparavam com os produtos da concorrência, entender quais seriam as necessidades do cliente e propor um plano de recuperação naquela reunião. Numa reunião normal de conselho, você elucidaria o problema e formaria um time para então fazer essa pesquisa que foi feita utilizando IA durante a reunião. Isso é só algum dos exemplos do uso de IA em conselhos. Posso dar uma série de outros. Excelente. Bom, aqui a gente falando de IA hoje, sempre que a gente fala de IA, a gente pensa, já começa a visualizar o futuro, né? Pensar que até a gente teve Uhum. um exercício no curso de conselheiros ali do IBGC, que era um exercício de futurização, né? E até houve Uhum. muitas provocações, se no futuro os conselhos vão ser compostos também por alguns agentes de IA, né? Não só pessoas. E no fim do dia não é futuro, é presente. Então é, você tem a você mesmo e há um agente de IA na tua, né, ao teu lado aí no conselho, é isso? Eu diria o seguinte, na verdade, a IA não surgiu para substituir pessoas, né? Não surgiu para substituir conselheiros ou executivos ou mesmo profissionais. Ela surgiu, na realidade, para exponencializar a sua capacidade de aprender e decidir e resolver situações. Então, primeiro, toda profissional pode usar IA no seu dia a dia de trabalho, através de processos que ajudem ele a aumentar a própria produtividade, seja em pesquisa, seja em tomada de decisão, seja na criação de uma campanha de marketing, seja na criação de um plano de negócio. Então, tudo isso você pode usar individualmente. O que seria? É um chat GPT, ou Gemini, ou um cloud, você está utilizando como um assistente seu.
Mas você também pode ter o que eu chamo de assistentes de IA, que fazem parte do processo de gestão dentro da sua organização, que eles chamam de agentes de IA. E esses agentes de IA são como profissionais, entre aspas, que você contrata, que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, para aquela empresa. Então, você pode ter no seu conselho um agente de IA que é, sim, parte do conselho. Ele substitui os conselheiros? Não, mas ele aumenta a capacidade de tomada de decisão dos conselhos. Por exemplo, se você tem que fazer uma análise de um DRE da sua empresa e você quer olhar, na verdade, o que está acontecendo e quer projetar cenários para frente. Você pode chegar e falar para o agente. E eu digo para você, falar é falar, você não precisa nem sequer escrever. Olha, nós estamos aqui com uma questão onde nós queremos entender cenários futuros, considerando os movimentos, por exemplo, de trading que Estados Unidos e China estão fazendo, considerando o nosso negócio, que é agribusiness de soja, como um exemplo. E ele vai te indicar como as taxas podem variar, tá? De acordo com situações que você vai enfrentar no mercado. E você pode pedir, me mostre o cenário básico, e aí você descreve o cenário básico, você dá as premissas do cenário básico, e me imagine qual seria o cenário otimista e me diga quais seriam as premissas, e imagine o cenário pior e me dê as premissas do cenário pior. Isso vai surgir em questão de minutos na frente dos conselheiros. Aí você vai ter uma discussão inteligente entre os conselheiros e com o seu agente de IA sobre os vários cenários. E você vai poder, então, tomar decisões sobre o que fazer. Posso te dar um outro exemplo. Eu tenho uma empresa onde eu também sou conselheiro. Ela é uma concessionária de automóveis e nós estamos verificando quais são as empresas chinesas que nós podemos trazer para o Brasil para representarmos numa cidade onde nós temos uma concessionária. Bom, em questão de dias, eu vou falar dias, vou pôr em horas, deu 18 horas de trabalho. Nós usamos um agente de IA para levantar aquela empresa, como é que ela era, duas empresas, como é que elas são no mercado chinês, produto, posicionamento, tecnologia, assim, qual que é a solidez financeira da empresa. Fizemos isso para duas, levantamos quais são os planos dela para o Brasil, onde elas estão situadas e como elas estão situadas, e conseguimos ter uma visão completa das duas e tomar uma decisão que nós teríamos que pedir, provavelmente, para uma empresa comum, uma consultoria que custa aí centenas de milhares de reais para fazer a mesma coisa, só que demoraria 1 mês a 2 meses para fazer o trabalho. Nós fizemos em 18 horas de trabalho. E a gente conseguiu não só decidir, a gente conseguiu fazer os applications para as duas empresas e mandamos os applications. Então, isso, de novo, parte como você usa IA hoje em conselhos. Posso te dar um outro exemplo de uso de IA em desenho de novos produtos. Nós tínhamos um mercado que nós identificamos, essa empresa é uma empresa de consórcio, e nós falamos, bom, que tipo de produtos nós temos que gerar e qual seria a estratégia de funding para eles. Se nós fôssemos fazer isso no processo normal, nós estamos falando de novo de semanas de trabalho. Nós fizemos em 3 dias, 4 dias de trabalho. Nós, primeiro, qual que é o mercado-alvo? Esse é o mercado-alvo. Qual que é o portfólio ótimo de produto e qual que é a melhor proposta de valor? Tudo isso é entre nós e a IA. Não é só nós, nem sozinho a IA. Eu sempre falo que é um trabalho de exponencialização do córtex frontal humano, da capacidade do ser humano de pensar. E é fantástico. Então, tinham as ideias dos gestores de produto, do conselho trabalhando, era um comitê de produto, e nós então definimos, esse é o mercado-alvo, fizemos lá a análise qual que era o Serviceable Addressable Market, então definimos exatamente qual que era o mercado onde nós queríamos atuar, qual que era o tamanho, definimos o portfólio de produtos e a estratégia de funding em 3 dias de trabalho.
Isso custaria para a gente muito, se fosse fazer internamente, muito tempo. Eu estou falando de uma empresa familiar, tá? Que naturalmente tem uma estrutura que, embora seja uma boa estrutura, não é uma estrutura como uma multinacional que tem dinheiro sobrando para fazer investimento em pesquisa. Se tivesse que fazer investimento em pesquisa, custaria uma fortuna, tá? Ou demoraria muito tempo, ou então não faria. Então, hoje eu costumo dizer, a IA te ajudando a resolver problemas, tomar decisões, criar novos produtos, fazer análise de M&As completas, tá? Você pode fazer o due diligence de uma empresa usando IA, entrando no data room da empresa e olhando tudo que existe lá dentro com uma ferramenta de IA. Então, isso só é mais um exemplo, Maurício, de coisas que eu, na prática, faço. Excelente, fantástico, Fernando. E a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar, né? A gente falou um pouquinho de potenciais deficiências, né? Também, como Uhum. eh, né, podem existir erros ainda nessas respostas da IA, né? Quais são os cuidados que você recomenda, né? Então, digamos, a empresa vai começar a utilizar a IA nos seus conselhos, né? Na sua governança. Quais cuidados você recomenda para que elas identifiquem onde estão os erros, como que você confere isso, né, e se cuida para não tomar uma decisão com base em uma informação equivocada. Eu acho que antes é um passo antes. O primeiro passo é, se você vai usar IA na sua organização, você tem que ter uma governança para o uso de IA. Então, a primeira coisa que eu digo é, você tem que estabelecer uma governança, porque você vai ter que escolher a ferramenta, você vai ter que estabelecer regras de uso daquela ferramenta, para garantir que você tenha um ambiente seguro para a sua empresa. Então, a primeira coisa é criar a governança de IA. E para você criar a governança de IA, eu diria, a diretoria executiva e os conselheiros precisam, assim, se educar um mínimo sobre o que significa usar IA na gestão. Tá? Então, isso é muito importante. É super simples de fazer, porque a própria IA te ajuda a responder. Se você fizer um prompt, olha, vou implantar IA na minha empresa, o que eu preciso fazer? A IA vai te dizer, você precisa gerar uma governança, vai te dar as características da governança e aí você precisa implementar. Então, o primeiro passo é governança de IA, e eu diria um antes é tanto o conselho como os diretores executivos buscarem uma educação básica no que significa usar IA na gestão, usar IA na governança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão tecnológica e de arquitetura. Eu sempre digo, não use informações da sua empresa na IA aberta. Por exemplo, no seu chat GPT que você tem no seu celular, tá? Ou que você tem no seu computador. Então, crie uma conta empresarial que tenha as devidas defesas, tá? Contra o ambiente externo. Você está lá num ambiente que tem um firewall, onde os seus dados estão protegidos. Quais são hoje os mais aconselháveis na minha visão? Ou você faz um contrato business com o OpenAI, ou você contrata Google Workplace, que é hoje a minha preferência para o ambiente empresarial, ou você contrata Microsoft 365 com Copilot, tá? E também com o que eles chamam lá do, do ambiente Copilot para estabelecimento de. É um estúdio do Copilot que você pode ter também dentro do ambiente Microsoft. Tá? Então, essas são soluções corporativas. Eu diria que esse é o segundo processo, é um processo de arquitetura. E aí, a partir daí, você diria que você tem um ambiente que você pode usar. O terceiro é você ter em mente que IA sim erra. Tem que ter isso em mente. Por que a IA funciona? Porque a IA, na verdade, acelera o seu processo de pensar. E nós, no nosso processo de pensar, nós seres humanos, erramos também. Se você entende que a IA erra, você vai usar o teu repertório para sempre checar se aquilo que está sendo colocado está correto ou não. Uma forma de fazer é qualquer informação que você olhou lá, cheque. A outra coisa que eu sempre recomendo, use uma outra IA para checar se a informação que é crítica está correta. Então, faça um double check. Eu faço double check sempre, tá? E recomendo isso para todo Entre mundo. IAs, Sim.
Sim, por exemplo, toda vez Interessante. que eu quero checar qualquer informação que eu achei que está meio fishy, que está meio estranha, eu normalmente vou no Perplexity, pego aquela informação específica, se é uma informação aberta, uma citação, ou é um número estatístico que eu sei que pertence, eu vou lá no Perplexity e peço, cheque a veracidade disso. E ele checa. E normalmente não só checa, diz está correto e o porquê e qual que é a fonte, tá? E se não, ele vai dizer, ó, está errado, faça isso. Outra coisa importante é que hoje, por exemplo, se você estiver trabalhando com OpenAI, ou com Gemini, ou com Cloud, esses três são os três principais, Cloud é Anthropic, tá? Gemini, Google, e OpenAI, o ChatGPT é o OpenAI, né? Se você estiver trabalhando com esses, eles têm, na realidade, hoje as ferramentas de Deep Search, que são ferramentas de extrema confiabilidade, tá? Com capacidade de raciocínio de PhDs e com acesso a fontes de informações onde eles fornecem todas as fontes onde as informações foram levantadas. Então, o nível de confiabilidade é tremendo. Mas, como eu digo, ou seja, se você estiver num ambiente universitário e estiver com PhDs, os PhDs acertam tudo? O Hum. que você acha, Maurício? Não, né? É, todo mundo, humano, né? Não, Humano pode a errar em IA qualquer momento. também erra. Exatamente. A IA também erra. Quem é o responsável sempre pela decisão, sempre pela escolha, não é a IA. A IA não escolhe pelo conselheiro, não escolhe pelo executivo, ou pelo conselho, ou pela diretoria executiva. A IA é mais uma ferramenta a serviço do conselho, a serviço da diretoria executiva, para você tomar uma decisão. Então, cabe a você ter Uhum. certeza que tudo aquilo que você está usando como base para tomar a decisão esteja correto. Naturalmente, o que a IA faz? Ela acelera o seu processo de forma radical. Eu posso te dar um último exemplo. A gente tinha um desafio nessa mesma concessionária que eu falei, que ela não atingia metas há algum tempo. Quando eu assumi no conselho lá, você falou, a gente não atinge metas há algum tempo. E a gente foi fazer uma análise dos porquês, né? E uma delas era todo o processo de geração de leads, utilizando Instagram, Meta, Google, basicamente. A gente não tinha um processo robusto de gestão, né? E a gente, então, fez uma análise usando IA para implantar esse processo e usamos IA para implantar o processo. E a nossa taxa de conversão subiu 3 vezes. E ainda pode subir mais 2 vezes. E nós estamos agora trabalhando para a última. Então, a gente saiu de uma taxa de conversão de 2,9%, estamos agora em 7%, um pouquinho mais, tá? Subimos 2,5 vezes, tá? E a gente vai estar buscando, a gente está buscando chegar em 12% de taxa de conversão. Eu estou falando de taxa de conversão do topo do funil, tá? Que é algo bem alto quando você pensa em 12%, porque normalmente é aquele 2,9 mesmo que tinha, tá? Só que a gente observou, ou seja, com IA a gente pode aumentar isso radicalmente, e foi o que a gente fez. Uhum. Então, além de ganhar agilidade, ganhar, né, tempo aí no processo decisório, a gente consegue buscar insights também na IA para identificar os pontos de melhoria. E posso dizer também, bom, quando a gente fala, até de volta, fazendo referência ao curso de conselheiros, a gente conversou muito sobre vieses, né? Mesmo num Uhum. conselho, as pessoas todas têm seus vieses, né? A IA pode ser um mecanismo interessante para eliminar esses vieses, para identificar, né, os pontos cegos aqui das decisões. Sim, pode ser. Ela também tem vieses. O que você tem que imaginar é que um agente de IA, um assistente de IA, é como se fosse mais um membro na sua equipe. Ele não é o que decide, ele é mais Uhum. um membro participando de uma discussão. O mecanismo hoje pode ser através de prompts ou através da fala, porque hoje você pode usar a própria fala, tá? Nesse processo de troca de ideias. A diferença é, nós seres humanos temos acesso a uma base limitada de dados e de informações. E a IA tem acesso a uma base ilimitada de dados. Ela pode chegar, se cada um de nós dermos uma opinião sobre uma determinada decisão, ela vai dizer, olha, prós e cons de cada um e vai mostrar contrapontos e pode dizer, ó, e pode gerar uma ideia, dizer, ó, qual que é a melhor escolha ou dizendo a partir disso tem uma outra proposta.
Tudo isso pode acontecer neste processo. Só depende de como você usa o seu mecanismo de inteligência artificial. O que eu digo hoje é assim: vão existir lá na frente dois tipos de empresa. As empresas que mergulharam e estão usando IA em todos os seus processos de gestão e também nos seus processos operacionais, tá? E também nos seus produtos, e vão estar crescendo radicalmente, e aquelas que vão estar morrendo, que são aquelas que decidiram que IA é um negócio problemático e demoraram para entrar e decidir usar isto nos seus negócios. Essas vão desaparecer. A comparação que eu faço é assim: você imagina quando surgiu o primeiro carro a motor, e você era uma transportadora que transportava com carruagens e trem. E você levava, ou seja, você levava a mercadoria da cidade para o trem, do trem para outra cidade, e aí chegava na outra cidade, ia do trem para os armazéns, tá? De carruagem. E aí surge o carro, você fala: isso aqui nunca vai ganhar das minhas carruagens, porque os cavalos são muito mais rápidos do que esses carros. E ele decidiu não investir na troca. E teve outro que falou: deixa eu trocar para o carro. No começo ele era mais lento, mas depois ele ficou muito mais rápido. Ele continuou, passou a ter uma empresa de logística multimodal, e o outro deixou de existir. O mesmo vai acontecer com aquela empresa que decide usar IA. Ela vai exponencializar a sua velocidade de geração de produtos, de tomada de decisão, a automação dos seus processos, a melhoria de produtividade de toda a sua equipe, tá? Então, automaticamente, ele vai ser muito mais inovador e disruptivo, porque ele vai enxergar coisas que a concorrência não enxerga. Então, essa vai ser essa empresa que usa IA. E a empresa que não usa IA vai sempre andar numa velocidade muito lenta e automaticamente vai perder mercado e vai desaparecer. Então, eu falo isso para muita gente, ou seja, Verdade. acorde agora, comece a usar, comece a aprender, e vale para você como profissional ou para você, dono de uma empresa, empresário. Excelente. Bom, Fernando, para a gente ir encerrando, agradeço novamente tua participação. Gostaria só que você, antes da gente encerrar, falasse brevemente, né, dos serviços que você presta, o que você oferece como conselheiro ou consultor, e como que as pessoas podem te contatar, se é por LinkedIn ou se tem alguma outra forma de contato que você prefira. Bom, obrigado, Maurício. Foi uma honra estar aqui com vocês nesse papo de conselho fantástico. Tá? Na verdade, ou seja, eu sou fundador da 10x Mentor AI, e a gente, na verdade, presta mentoria para empresários, para conselheiros, para fundadores de startups, CEOs, executivos que queiram usar IA no seu dia a dia da gestão. A 10x Mentor AI surgiu justamente para ajudar nesse espaço, a capacitar qualquer líder que queira exponencializar a sua capacidade de liderar o seu negócio. Então, você vai encontrar a gente no próprio LinkedIn, 10x Mentor AI, ou você pode me encontrar Fernando Moreira também no LinkedIn. Você pode pesquisar 10x Mentor AI, você vai achar a nossa landing page e você pode ir lá ver o que nós fazemos, tá certo? E vai ser um prazer e uma honra falar com vocês que de repente tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre como usar IA no seu dia a dia de gestão, seja num conselho, seja numa diretoria executiva, seja numa startup, ou numa empresa familiar, ou numa corporação. Fora isso, nós temos também, além de. Eu vou estar lançando aqui em Curitiba, dia 21 de agosto, vai ter o primeiro programa de mentoria, tá, exclusiva. Vai ser lá no Masterboard, então vai ser num lugar muito legal, tá, onde nós vamos ensinar e mostrar como usar IA em gestão. E você vai ver como usar Manus AI, GenSpark, Gemini, OpenAI em processos de decisão estratégica, em processos de gestão de risco, de inovação de produtos, usando casos reais ou estudos de casos, usando assim todas as ferramentas para aprender como fazer isso na sua organização. Então, é isso aí, Maurício. Eu te agradeço de novo pela oportunidade, tá, de estar aqui falando com você, tá bom? Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado. Um abraço a todos. Abraço.